Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Essa aula de hoje vai ser sobre dimensionamento de dutos. Então, antes de mais nada, antes de eu começar essa parte de dimensionamento de dutos, eu quero fazer só uma correção numa das aulas que nós vimos a parte de disjuntores, tá? Então tem uma errata aqui, só uma correção, que eu não coloquei o disjuntor de 350 para caixa moldada, e ele existe, né? Tanto é que no exercício da aula anterior, que eu passei para vocês, tem o disjuntor 350 lá. Então a Gabriela até que me alertou que não existia esse disjuntor lá na tabela. Então, usem para os nossos cálculos essa tabela agora atualizada, tá? Que está constando aqui o 350 amperes, tá? Não vão esquecer disso daí. Essas tabelas aí, eu aconselho vocês que imprimam elas, porque quando a gente for fazer a nossa provinha, para você não ficar se batendo e procurando em slide qual tabela utilizar, já tem a tabela em papel, tá? Se habituem a trabalhar ela no papel. Pode imprimir elas, estão em slide grande, né? Pode imprimir elas em 2 ou 4 slides por folha que se imprima, mas usem sempre as tabelas impressa, fica bem mais fácil, tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando de dimensionamento de condutores. Só deixa eu ver aqui se eu estou gravando certinho. Tô. Uhum. O dimensionamento de dutos. O que são os dutos? Os dutos são os caminhos por onde os cabos vão passar. Eu posso ter as eletrocalhas, como sendo dutos, eu posso ter bandejas, eu posso ter o próprio eletroduto, eu posso ter uma calha feita no piso, em concreto mesmo, né? Como se fosse essas calhas de água, escoamento de água, podem ser usadas também como dutos elétricos. Então, os dutos podem ser circulares, os dutos podem ser retangulares, podem ser quadrados na sua área ali, né? Então, nós temos diversos tipos de dutos, tá? O mais comum que a gente usa na área da construção civil são os dutos circulares, né? Com seção circular, chamados eletrodutos, no caso em PVC, que nós vimos já na primeira aula, se não me engano, eu mostrei para vocês alguns eletrodutos, né? Podendo ser corrugado, podendo ser liso, podendo ser eletrocalha, né? As eletrocalhas são muito utilizadas, tanto a eletrocalha como leitos, são muito utilizados na área da construção civil. Principalmente hoje em dia o pessoal usa muito o forro rebaixado e as instalações elétricas são feitas quase que no final da obra. A tubulação mesmo, é feito quase no final da obra. O que acontece? Antigamente a gente tubulava já na hora da concretagem da laje, né, a gente já concretava toda a tubulação, e hoje em dia não, hoje em dia as lajes são concretadas sem a tubulação para depois serem feitas as instalações elétricas por baixo da laje. E aí essa tubulação é escondida através do gesso rebaixado, né, ou melhor, do forro rebaixado, podendo ser gesso ou qualquer outro material, tá? E nessa instalação com os eletrodutos, os dutos aparentes, podem ser utilizados eletrocalhas. Eletrocalhas ou perfilados, né? O perfilado é uma eletrocalha, só que de dimensões menores. Então, deixa eu dar sequência aqui. O que você precisa saber para dimensionar um duto? Tá? Você tem uma ocupação máxima do duto. Então, você não pode pegar um eletroduto, vamos colocar um eletroduto, né? Você não pode pegar um eletroduto e encher de condutor lá dentro. Enquanto tiver espacinho para passar o condutor, você vai colocando. Não, tem um limite. Tá? Quem põe esse limite é a NBR 5410. Tá? Então, qual que são os limites? Se eu for usar um condutor só, eu posso ocupar 53% da área total do eletroduto. Então, do buraco que eu tenho lá do eletroduto, né, eu posso ocupar 53% daquela área. Se eu tiver dois condutores, eu posso ocupar 31%. E se eu tiver mais de três condutores, né, três condutores ou mais, eu posso ocupar 40%.
Basicamente, a gente usa essa fórmula aqui dos 40%, quer dizer, a fórmula, não, esse dado aqui do 40%, tá? É o mais comum da gente usar em instalações, porque normalmente os circuitos têm mais de 3 condutores. Tá ok? E aqui não interessa se é condutor de aterramento, condutor neutro, condutor fase, tá? Tendo o condutor, o metal ali dentro, ele já conta para a ocupação do eletroduto. Bom, aí você vai perguntar, mas eu vou computar o que do condutor? Eu vou computar a parte metálica dele, por exemplo, um condutor de 4 milímetros. Um condutor de 4 milímetros quadrado, esse 4 milímetros quadrado, quando eu falo, eu já estou falando da área do condutor. Só que eu estou falando da área de cobre. A parte de condução de corrente dele tem 4 milímetros quadrados. Eu não estou computando a parte da camada, a capa dele, que é a capa isolante. Só que para dimensionar o eletroduto, eu tenho que contabilizar essa capa, porque ela faz parte da área do condutor. Tá? Então, isso que é importante. Você tem que saber a área do condutor. Então, não adianta só eu colocar lá 4 milímetros e calcular em cima de 4 milímetros. Não, eu não sei qual que é a área somando as capas. Né? Eu tenho que saber isso. Por isso que eu tenho essa tabelinha aqui. Ó. Bom, vamos interpretar essa tabela aqui. Essa é a área dos condutores, tá? Já contabilizando as capas. Eu tenho aqui 1,5. Se o condutor tiver isolação de PVC, ele pode ser isolado ou unipolar. Se ele for isolado, a sua área total é 7 milímetros. Se ele for unipolar, 23,7 milímetros. O que é isolado e unipolar? Lá da nossa primeira aula, deixa aqui que eu até trouxe aqui o slide da nossa primeira aula sobre isso. Os tipos de condutores elétricos. O condutor isolado é esse aqui, aquele que só tem o fio condutor no meio e uma capa isolante. É uma capinha só, tá? Ele é comum, tá? Nós usamos bastante esse tipo de condutor aqui, do cabo condutor isolado. E nós temos o cabo unipolar. O cabo unipolar ele tem duas camadas. Ele tem uma camada, o condutor, tem uma camada isolante, e tem uma segunda camada isolante que serve de proteção da primeira camada. Não só uma proteção elétrica, como uma proteção mecânica também. Se eu puxar esse cabo aqui em cima de uma superfície rugosa, né, ou áspera, essa camada preta aqui, ela serve para proteger esse cabo aqui de um dano, né? Já esse condutor aqui, se eu puxar ele em cima de uma superfície áspera, provavelmente eu vou danificar essa isolação aqui, tá? Aí eu vou danificar o condutor, eu posso até ter algum problema mais sério com esse condutor. Tá? Então, o cabo isolado é o fio mais comum que nós temos, né? O cabo mais comum, melhor dizendo. Na verdade, não é o cabo, é o fio, né? É o fio mais comum que nós temos, que é só aquela a veia central e a camada que eu tenho em volta. Já os cabos, são os cabos unipolares, tem essa camada dupla, ok? Então, normalmente nós usamos nas instalações esse cabo unipolar. Usamos bastante o isolado, tá? Mas em instalações maiores nós usamos o cabo unipolar. Sempre o problema vai dizer qual cabo eu estou utilizando, tá? E a maioria dos problemas não faz muita diferenciação entre cabo condutor isolado e unipolar. Quando é que ele vai fazer diferença? Ele vai fazer diferença agora, nessa parte de cálculo de eletroduto, porque ele dá diferença de áreas bastante grande, porque como o cabo isolado ele só tem uma camada isolante, a sua área é muito menor do que o cabo unipolar, que tem duas camadas isolantes. Tá? E o cabo XLPE ou EPR, que é a outra forma de isolante, né? Também tem duas camadas, por isso que ele tem a mesma área, tá? O que muda é só o material. Aqui é o PVC e aqui é o XLPE ou EPR, tá bom? Não vou entrar em detalhes sobre o PVC, XLPE e EPR, porque nós vimos isso na primeira aula, só revisar lá, tá? Então você tem que ter em mente essa tabela aqui, tá? Não, claro que não precisa decorar, mas você tem que ter ela no papelzinho lá para você saber qual que você está utilizando. Então, para cada condutor aqui, ó, desde o 1,5 até o 500 milímetros, eu tenho as suas áreas, tá? Que nem vou pegar o 95 milímetros. Tá aqui, ó. 95 milímetros, se for um condutor isolado, 179,7 milímetros quadrados de área, e se for um unipolar, 246 milímetros quadrados de área tanto para o PVC, com isolação PVC, como para a isolação o EPR XLPE. Tá? Então, essa tabela aqui é muito importante você ter ela. Tá? A gente já vai usar. Bom, a partir do momento que você sabe a quantidade, quanto que um condutor ocupa de espaço, e que você pode ter no máximo 40% de ocupação no eletroduto, né? Estamos falando em termos de 3 ou mais condutores, né? Então, você pode partir daí
para definir qual eletroduto que você vai utilizar. Tá? No caso que eu esteja usando o duto, eletroduto. Porque eu posso estar usando o duto eletrocalha, né? Então, para o eletroduto, que seria o cano, né? Popularmente falando, ele tem essas áreas aqui, ó, pessoal. Ó, quando você vai comprar um eletroduto, é que nem condutor. Você chega lá no balcão e você tem que dizer qual que é o diâmetro do eletroduto que você quer. O condutor, quando você vai comprar, você tem que dizer a área. Ó, eu quero um condutor de 1,5 milímetro. Na prática, na verdade, seria 1,5 milímetro quadrado, né? Porque nós estamos falando em área. Mas o comum, o pessoal chegar no balcão lá da loja e dizer, eu quero o condutor 1,5, quero o condutor 2,5 milímetros, tá? Quando fala milímetros, ele só fala o número, né? Mas o que ele está dizendo é que ele quer uma área de 1,5, 2,5, 4 milímetros quadrados. O produto, você sempre está falando em relação ao diâmetro do cano, tá? Do eletroduto. Então, na loja, por norma, como a gente trabalha em milímetros, né? O sistema internacional que nós utilizamos, né? É milímetro. Nós compramos os eletrodutos em 16 milímetros, 20 milímetros, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, depois tem 100 e 125 milímetros, tá? Que não está aqui na tabela. Porém, é muito comum também você chegar no balcão e pedir em polegadas. Então, se você pega o 16 milímetros, ele representa o 3/8 de polegada, o 20, meia, o 32, uma, e assim por diante. O 85, 3, o 100 milímetros que não está aqui representa o 4, o 125 representa o 5 polegada, certo? Só que, detalhe, aqui eu estou falando em diâmetro interno, e aqui eu estou falando em diâmetro externo, porque olha só, não combina. 32 milímetros representa uma polegada, certo? Opa, desculpe, voltando. Aqui é o diâmetro interno, tá? Em polegada. E aqui é o diâmetro externo. Então, quando eu estou falando em uma polegada, na verdade, ela vale 25,41 milímetros. Mas aqui ela está representando um 32 milímetros, então não está batendo uma coisa com a outra, certo? Então, só tomar cuidado com isso daqui. Nos nossos projetos aqui, a gente sempre vai trabalhar em milímetro. Então, essa aqui que é a coluna principal que a gente vai trabalhar, e não em polegadas. Mas é para vocês saberem que na loja lá você compra em polegadas também, tá? Claro que o balconista sabe distinguir o milímetro da polegada. Se você pedir uma polegada, ele sabe que ele vai te dar um eletroduto de 32 milímetros, tá? Bom, daqui o que é importante? Vamos lá. Diâmetro externo, diâmetro interno, espessura. Não me interessa muito, isso aqui é só para chegar a isso aqui, ó. A área total aproximada. Então, um eletroduto de 20 milímetros, por exemplo, ele tem uma área útil interna de 203 milímetros quadrados. Então, esse é o espaço que eu tenho dentro do eletroduto. Só que desse espaço, desse 203, eu não posso ocupar todo ele. Primeiro que você nem conseguiria, né? Porque fica muito apertado o cabo. Você não consegue passar uma distância muito grande se você tentar ocupar quase toda essa área aqui, tá? Bom, como a norma exige que eu use no máximo 40 milímetros para 3 condutores, eu tenho essas 3 colunas aqui, ó. Até o semestre passado eu fazia os alunos calcular isso aqui, tá? Então, esse semestre eu estou sendo bonzinho para vocês, eu achei essa tabelinha aqui, então eu vou deixar vocês usarem a tabela direto. Então, não precisa mais calcular a área do eletroduto. Simplesmente você tem que ter essa tabela quando você estiver fazendo um projeto, por exemplo. E com base nisso, se eu tenho mais de 3 condutores, eu só posso ocupar 40% dessa área. E que legalzinho, olha aqui, ó, eu tenho aqui uma coluna que já dava os 40%, que vale 81,4 milímetros. Então, desse eletroduto de 20 milímetros, eu não posso ocupar mais do que 81 milímetros quadrados, né, da área. Então, isso vai significar o quê? Que os meus condutores elétricos, tá? Se eu somar a área de todos os condutores que tem dentro do eletroduto, eles não podem passar de 81 milímetros, tá? Se passar de 81 milímetros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar de eletroduto, tenho que pegar um eletroduto maior. Eu posso, depois do cálculo, eu tenho que definir qual é o eletroduto, eu posso pegar eletrodutos maiores. Na verdade, eu devo, né? Eu devo sempre pegar o eletroduto que tem um valor superior ao que eu calculei. Mas não muito superior, né? Sempre o superior acima, né? O primeiro acima. Não adianta você ter calculado lá 90 milímetros quadrados e pegar o eletroduto de 32 milímetros.
né? Você pegaria o de 25 milímetros. Tá entendido? Então, a partir do momento que você sabe a área que os teus condutores ocupam, você vem na tabelinha e procura qual é o eletroduto que tem essa área para te oferecer, tá? Tem essa área, desculpe, tem os 40% da área total, né? Então é nessa última coluna que você vai ver. A não ser que seja dois condutores, né? Daí você usa essa coluna anterior, e se for um condutor, é essa primeira coluna. Mas isso aqui dificilmente vai acontecer, tá? Dificilmente você vai ter um eletroduto só com dois cabos, dois condutores. Quase sempre você vai ocupar com 3 condutores. Estão entendendo, pessoal? Sim, professor. Tá. Isso é para eletroduto, né? Mas além de eletroduto, nós temos também a eletrocalha. Então, tanto faz leito, eletrocalha, bandeja, perfilado, né? Que eu não coloquei aqui. Então, qualquer um que tenha as dimensões, no caso, dimensões quadradas, né? Que tenha largura e altura, que não seja o diâmetro, seja a largura e altura, eu posso usar essas tabelas. Aqui o que eu tenho, as eletrocalhas comerciais. Então, o que acontece? Eu tenho eletrocalha que tem 50 milímetros por 50, quer dizer, é 5 centímetros por 5. 5 de largura, 5 de altura. 75 por 50, 100 por 50, 200 por 60, quer dizer, 200 de largura, 60 de altura. 300 por 100, quer dizer, 30 de largura, 100 de altura, tá? Ou 30 centímetros de largura, 10 centímetros de altura. 30 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Eu tenho outras, eu tenho de 500, tem até mais, tá? Depende do fabricante que você está consultando. Mas essas aqui são as mais comuns. Dificilmente também que você vai usar essas eletrocalhas muito grandes, né? Normalmente as instalações a gente usa as eletrocalhas 150, 100, tá? Essas são as mais comuns de utilizar. E normalmente nas alturas de 50. Mas tem também essas outras eletrocalhas, caso seja necessário. Okay? Aí o que nós temos aqui? O comprimento da eletrocalha. Quem que entrou? Delunier. Delunier, só desliga o teu microfone. Beleza, obrigado. Então as eletrocalhas têm esses tamanhos aqui, ó, 3 metros. Ok? Você não vai encontrar eletrocalha mais que isso. Aí, para trabalhar as eletrocalhas, são encaixadas uma na outra e parafusadas. Então é bem simples de trabalhar com a eletrocalha. E nesse caso eu tenho a área total da eletrocalha. Tá? Então uma eletrocalha 50 por 50 dá 2.500 milímetros quadrados. Isso é fácil de fazer, né? É só multiplicar 50 por 50. Porém, a norma não fala nada da ocupação da eletrocalha. Tá? Ela fala da ocupação de eletrodutos, que é no máximo 40%. Mas como ela não fala nada, a gente vai subentender que para a eletrocalha é a mesma quantidade de área ocupada, 40%, certo? Então, aqui eu tenho a coluna já calculada para 40%. Então, para 2.500 milímetros quadrados de área, 40% é 1.000. Então, para uma eletrocalha 100 por 50, o máximo que eu posso ocupar, que é o 40%, é 2.000 milímetros. Para 150 por 60, o máximo que eu vou ocupar, 3.600 milímetros. Então, repare que em eletrocalha eu consigo ocupar muito mais, tenho muito mais espaço para ocupar de condutores. Se eu pegar eletroduto, por exemplo, ó, qual é o eletroduto que eu tenho que eu posso ocupar até 1.000 milímetros quadrados? Se eu pegar aqui, ó, é um eletroduto de 75 milímetros mais ou menos, tá? Que dá 1.200 milímetros quadrados. E a eletrocalha 50 por 50 já ocupa 1.000, tá bom? Claro que, se você olhar os dois, representa até que a eletrocalha 50 por 50 ela é menor que o eletroduto 75, tá? Mas elas são mais ou menos parecidas. Visualmente que elas se parecem um pouco menor, tá? Bom, e beleza. Como é que eu vou projetar então? Como é que eu vou calcular esses dutos? Então vamos para o nosso primeiro problema. Prestem atenção aí. Eu vou passar no final da aula agora, pessoal, um trabalhinho para vocês já irem fazendo para semana que vem, tá? Então esse exemplo número 1. Um ramal que alimenta um equipamento trifásico e possui condutores unipolares com isolação em PVC de seção 120 milímetros quadrados para fases, 70 milímetros quadrados para neutro e 70 milímetros quadrados para proteção. Qual deve ser o diâmetro nominal mínimo do eletroduto desse ramal? Opa, ele está pedindo eletroduto, tá? Então já de cara, eletroduto.
ele quer que calcule esse eletroduto. E dentro desse eletroduto vai passar 120 milímetros, 70 e 70. Esses são os condutores que vai passar dentro do eletroduto. Eu pergunto para vocês, vai passar só 3 condutores dentro desse eletroduto? Não, né, professor? Por? Não vai. Não vou chutar. Fala. Olha aqui, ó. O Não. sistema é trifásico. O que significa trifásico? Que são 3 fases. Então, na verdade, o condutor fase é 120. Eu tenho 3 condutores de 120. Eu tenho um condutor neutro e um terra. O neutro e o terra sempre são um só. O fase que pode ser 1, 2 ou 3. Depende do que for, mono, bi ou trifásico. Tem que prestar atenção nisso sempre no enunciado, tá? Porque, de repente, você pode fazer um cálculo na tua prova e você não prestou atenção que era bifásico, por exemplo, aqui. Era só 2 120. Você colocou trifásico, colocou 3 120. Então, tem que prestar atenção no enunciado do problema. Por isso que a gente coloca, tipo, no final lá quando a gente vai achar o disjuntor, Isso. por exemplo, assim, digamos, 100 amperes. Trifásico coloca 3P, bifásico 2P. E daí Entendeu? tem esse 3P e mais o fase, o neutro e a proteção. Não, o neutro. Mais o neutro e a proteção. O 3P seria para fase, né? Digamos assim, seriam 5 cabos daí. 5 cabos. Exatamente. Inclusive lá no disjuntor, aquele P lá não é de polo, sabe? Ela vem do inglês, de phase. Então, P, H, A, S, E. Mas o brasileiro traduziu aquilo para polo, então ficou como polo. Mas são 3 fases, né? Então, o disjuntor, por exemplo, de 100 amperes, 3P. É 100 amperes com 3 fases. Tá? E cada fase, nesse caso aqui, é para 120 milímetros. Então, eu tenho 5 condutores. Tá? Eu tenho 3 de 120, tenho um de 70 e um de 70. Tá ok? Então, nós vamos pegar agora a tabela dos condutores. Tá? Como eu tenho condutores de 120, eu vou achar aqui, ó, 120. E como meus condutores são unipolares, porque o problema está dizendo que o condutor é unipolar, está aqui, ó, um ramal alimenta equipamento que possui condutores unipolares. O problema está dizendo qual é o condutor que eu vou utilizar. Eu venho nessa tabela, 120 milímetros, coluna do unipolar, e essa é a área que esse condutor de 120 milímetros ocupa, 289,5 milímetros quadrados. Para o 70 milímetros, que é para fase, para o neutro e para a proteção, para o terra, também eu acho aqui, ó, 70 unipolar, 188,7 milímetros. Ok? Se fosse DXLP ou EPR, eu usava a última coluna. Se fosse isolado, eu usava a primeira. Mas o problema está dizendo que é unipolar. Tá? Aí eu volto lá para o meu problema, e aqui eu tenho, olha só, o 120, eu tenho 3 dele, né? Então, 3 vezes 289,5 milímetros quadrados. Então, só lembrando, pessoal, o 120 milímetros quadrados é a área do condutor, a parte metálica dele, o cobre, ou alumínio, se for o caso. Nesse nosso caso aqui é cobre. A área total dele não é os 120 milímetros. A área total eu estou computando também as camadas isolantes. Então é 289,5 milímetros. Isso vai me dar uma área total de 868,5 milímetros quadrados dos condutores fases. Os 3 condutores me representam essa área. Mesma coisa eu vou fazer para o neutro, que é 70. Ele vale 187 e outro neutro 187. Então, esses 5 condutores aqui, ó, eles me dão uma área total, eu vou somar todos eles, de 1.245,9 milímetros quadrados. É isso que os 5 condutores vão ocupar dentro de um eletroduto. Com base nisso, eu tenho que achar um eletroduto que suporte essa área. Lembrando que eu só posso ocupar no máximo 40% do eletroduto, porque eu tenho mais de 3 condutores ou mais, eu só posso ocupar 40% do eletroduto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela do eletroduto, né, que é essa daqui que a gente já viu. Essa última coluna, que é a coluna dos condutores com mais de 3 eletroduto com mais de 3 condutores.
que representa 40%. Vou achar a área que represente aquele 1.245, e ele vai cair aqui, ó, 1.290. É uma área superior àquela que eu achei. Sempre você vai achar superior. E ela representa um eletroduto de 75 milímetros. Então, para eu colocar aqueles condutores, aqueles 5 condutores, 320, 270, eu tenho que usar um eletroduto de 75 milímetros. Entenderam esse cálculo? Sim. Porque não há necessidade. Beleza. O exemplo 2. Dimensione agora, olha só, agora não é eletroduto, agora é eletrocalha. Dimensione uma eletrocalha para alojar os seguintes circuitos. Essa eletrocalha, o exercício anterior, que era o eletroduto, só tinha um circuito, tá? Aqui eu tenho 4 circuitos. Eu vou alojar numa eletrocalha. Isso aqui pode acontecer também no eletroduto, tá? Tanto faz. Só que aqui eu estou usando uma eletrocalha. Como eu tenho 4 circuitos, eu tenho que levar em consideração os 4 circuitos. Eu tenho que calcular a área de todos esses condutores aqui, ó. Todos eles são unipolares e a isolação deles são em PVC. Vamos interpretar, olha só, esses condutores estão sendo mostrados de uma maneira diferente. Vocês não tinham visto ali anteriormente. O que significa essa nomenclatura, do jeito que ele foi mostrado aqui, ó? Vamos pegar o circuito 1, por exemplo. Circuito 1. Esse primeiro cara aqui, esse hashtag sustenido, sei lá, jogo da velha, tem nome esse negócio aqui, ele representa a seção nominal do condutor. Então, sempre que tiver esse símbolo aqui, ó, eu estou dizendo que eu tenho uma seção do condutor. Que seria pegar o condutor, cortar ele na perpendicular e medir a área dele, né? Assim como para eletroduto nós usamos esse φ aqui, ó, tá vendo? Esse φ representa diâmetro. Provavelmente vocês já devem ter feito algum projeto na área da civil que vocês usaram esse φ aqui para representar diâmetro, certo? Então na elétrica é a mesma coisa, é para diâmetro, tá? A única coisa que talvez vocês não tenham visto é esse sustenido aqui, que representa a seção nominal do condutor. Esse próximo número aqui, ó, esse 3 vezes, na verdade, né? Ele representa o número de fases. Então, eu estou dizendo que eu tenho 3 condutores de 50 milímetros, porque esse cara aqui representa a fase, ó. Esses outros aqui é tudo milímetro quadrado, tá? Então, eu estou dizendo aqui que eu tenho 3 condutores de 50. Isso aqui são as fases. Sempre que o número estivesse fora de parênteses, são as fases. Se tiver 2 fases, eu coloco aqui 2 vezes 50. Se tiver uma fase, eu só coloco 50, eu não coloco uma vez. Tá? Tem gente que coloca uma vezes 50, mas não é o correto. O correto é deixar daí só 50. Então, o primeiro número dessa nomenclatura aqui sempre representa a fase. E aqui eu estou dizendo que eu tenho a minha fase, cada uma das minhas fases representa 50 milímetros quadrados. E são 3 condutores. É um sistema trifásico. O próximo, que já está em parênteses, tá? Ele pode ser o neutro ou terra, depende de quantos eu tiver. Tá? Como eu tenho 2 em parênteses, o primeiro entre parênteses é o neutro. O segundo é o terra, ou, melhor dizendo, é a proteção, né? Ele representa 25 milímetros quadrados para o neutro e 25 milímetros quadrados para a proteção. Entenderam essa nomenclatura, pessoal? Sim. Mas... Então, nesses outros aqui, ó, circuito... Como, Gabriela, eu não escutei. Se tiver um só entre parênteses, daí é o neutro. Não, pode ser terra também. Uhum. Aqui a gente não está representando ainda a simbologia deles. Lá em projetos elétricos, nós vamos ter simbologia para os condutores. Que são os risquinhos, né? Tem... O nosso agora não vai interferir nós saber se é... Não, para nós não vai interferir aqui. Tá? Só que lá em projetos elétricos interfere. Quando a gente for fazer projeto, a gente vai usar símbolos, né? Então, mas normalmente é o terra. Porque o terra, ele é obrigado a ter nos circuitos. São algumas exceções que o terra não vai. Então, se tem um circuito, se tiver em parênteses, obrigatoriamente é o terra.
Tá? Se tiver neutro, tem que ter os dois, ó, sempre em 2, que nem esse aqui, ó. O circuito 2 é 3,70, o neutro que é 35 e o terra que é 35. Desculpe, proteção, né? Eu também falo bastante terra, mas o termo correto é proteção. O circuito 3 é 3 fases de 50 e a proteção de 25. O circuito 4 é 3,95 milímetros quadrados e a proteção de 50. Entendeu, Gabriel? Professor, entendi. Tá. Bom, outra informação importante, que são todos cabos unipolares e a isolação é PVC. Com base nisso, eu monto aqui minha tabelinha, tá? O circuito 1 ele tem 3 condutores de 50 e 2 de 25, um para o neutro e um para a proteção. O circuito 2 tem 3 de 70. Essa última linha não era para ter aparecido agora, né? Mas tudo bem, descarta ela, não olha para ela. Circuito 2 tem 3,70 e 2,35. O circuito 3 tem 3,50 e 1,25. O circuito 4, 3,95 1 para 50. Eu poderia ter pego aqui e juntado, tipo assim, ó, 50 eu tenho um aqui, 3 aqui, um aqui. Eu tenho 7 de 50, eu tenho 3 de 70, tenho 3 de 95, tenho 3 de 25 e 2 de 35. Eu poderia ter resumido um pouco esses condutores, mas eu fiz eles por circuito. Eu vou lá na tabelinha da norma e procuro qual que é o condutor, a área desses condutores. Então, lá na tabelinha, eu tenho que o 50 milímetros vale 151,7. O 25 vale 91,6. O 70 vale 188,7. O 35 vale 113,1. E assim por diante. O 95 vale 246. E aí eu multiplico pela quantidade de condutores que eu tenho. Aí eu chego a essas áreas totais aqui, ó. Tá? Somando todas essas áreas, eu tenho 2.867,90 milímetros quadrados. Esse número aqui, ó, é o quanto que todos esses condutores aqui ocupam dentro da eletrocalha. São no total 5,544. São 18 condutores. Os 18 condutores que estão nessa lista representam 2.867,90 milímetros quadrados. Então, a minha eletrocalha tem que suportar essa área. Não a área total dela, e sim 40% da área dela. Porque essa quantidade de 2.867,9 não pode ocupar mais do que 40% da eletrocalha. Então, fazendo a tabelinha, não era para ter aparecido a nossa linha aqui, errei. Então, eu vou na tabela de dimensionamento de leitos, eletrocalhas e bandejas, e procuro aqui, ó, na minha última coluna, qual que é a área mais próxima de 2.867,9. Está aqui, ó, 3.000. 3.000 milímetros quadrados. Ele representa uma eletrocalha de 150 por 50. A área total dela é 7.500. Mas eu vou usar uma eletrocalha que tem 150 milímetros de largura, ou seja, 15 centímetros, por 50 de altura, ou 5 centímetros. Tá? É isso que eu deveria usar na minha obra. Entenderam isso? Então, pessoal, é isso daí que era a aula de hoje. Somente isso, só vocês saberem calcular o eletroduto, tá? É simples, tá? Só que ele é trabalhoso. Você não pode se perder nessas tabelas. Então, você tem que rever essas aulas, entender bem certinho como é que você usa a tabela. Porque assim como você pode fazer uma prova ou um trabalho rápido, você pode demorar muito tempo. Ao invés de resolver assim 5 questões, você resolve 4. Por quê? Porque você não sabe onde achar nas tabelas. Então é importante, pessoal, vocês assistirem algumas vezes as videoaulas, refazerem os exercícios, tá? Para vocês entenderem como que acha na tabela aqueles valores. A prova não é muito diferente do que eu mostrei para vocês. Claro que aqui eu mostrei só um detalhe, eu mostrei para vocês isolado. Eu mostrei para vocês como é que se calcula o condutor pelo método da capacidade de corrente. Depois mostrei para vocês como é que se calcula o disjuntor. Como é que se calcula o condutor pelo método da queda de tensão. E agora, como é que se calcula os dutos, né? Ou eletroduto ou eletrocalho. Eu vou passar agora para vocês um trabalho que vai ter que reunir todos esse conteúdo de uma vez só. Tá? Eu vou explicar ele agora. Deixa eu só fazer o seguinte.
Deixa eu achar onde que ele se encontra, primeiramente. Vocês estão vendo alguma coisa na minha tela ou não? Não, professor. Não tá aparecendo, não. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar essa tela. Vamos ver. Aparece a tela do Adobe? Tá aparecendo do computador, parece que agora. Uma planta baixa? Isso. A, D, B, E, isso? Isso aí mesmo. Então, pessoal, o que eu vou encaminhar para vocês é esse arquivo aí. E o que nós temos aqui, ó? Vamos já de cara. Você é um engenheiro contratado para dimensionar os ramais alimentadores de uma planta industrial, conforme o layout anexo. Então tá aqui o layout, ó. O que eu tenho nesse layout aqui? Tá aqui a simbologia. Esse vermelho aqui, ó, primeiro, ó, o que tá achurado aqui são as paredes, né? Porque isso aqui é só um layout, né? Um croquisinho. Não é uma planta mesmo. Eu tenho aqui nesse cantinho, esse em vermelho, é o quadro de distribuição geral. O que é o quadro de distribuição geral? Aqui tem os circuitos que vão alimentar todas as minhas máquinas. Daqui saem os circuitos. Então está vindo um ramal lá da medição, está alimentando esse quadro. E esse quadro, eu tenho vários disjuntores e vários condutores que saem daqui e alimentam essas máquinas aqui. Tá? Alguns deles estão vindo por via subterrânea, que nem a máquina A está sendo alimentada subterrânea. Como é que eu sei? Aqui, ó, na simbologia. Eletroduto de PVC instalado sob o piso. É sob embaixo, certo? Então, esse daqui é subterrâneo. Eu tenho os condutores que saem por eletrocalha. Então, aqui, ó, eletrocalha metálica perfurada, que são esse ponto traço. Eu tenho uma eletrocalha que sai pelo lado de cima e uma eletrocalha que sai aqui pelo lado de baixo, né? Ou pela esquerda e pela direita. Dessa eletrocalha deriva um eletroduto aparente, tá? Ele é aparente, mas ele é aéreo, tá? Eu não coloquei as dimensões de altura aqui, mas ele sai de uma altura de 5 metros e desce na máquina que está lá mais afastada da parede. Ele é eletroduto PVC instalado aparente, está dizendo aqui na simbologia. Então, tanto o B como o C, como o F, como o E, como o D, todos eles são alimentados por eletroduto derivado da eletrocalha. Tá? Eles são aparentes. O único que não deriva da eletrocalha é o ramal A. O ramal A alimenta a máquina A, porque ele é subterrâneo, ele sai direto do quadro e vem até a máquina. Entenderam como é que funciona isso? Uhum. Tá, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as distâncias, por exemplo, do quadro de distribuição até a máquina A, eu tenho 14,5 metros. Por que eu tenho essas metragens? Porque você vai precisar lá para calcular o condutor pelo método da queda de tensão. O método da queda de tensão você precisa saber as distâncias, por isso foi dado essas distâncias aqui. O ramal B da eletrocalha, agora presta atenção. O ramal B da eletrocalha até a máquina B tem 13 metros. Aqui eu estou computando que ele veio da eletrocalha, veio pelos tirantes do telhado e desceu aqui na máquina. Tá? Mas desde o quadro, porque quando você vai calcular a queda de tensão, você tem que levar em consideração desde onde que ele sai. Ele sai do quadro. Então, desde o quadro até chegar à máquina B, a distância não é 13 metros. Tomem cuidado. A distância é 5,5 metros, que é do QDG até esse canto da parede. Aqui eu já estou computando a subida, né? Saindo do quadro, subindo pela parede, indo até o canto e daí vindo para cá. Bom, daqui até o canto tem 5,5 metros. Desse canto até o eletroduto eu tenho 27,5 metros. E aí eu tenho mais 13 metros até chegar ao ponto B. Então, do QDG até o ponto B, eu tenho 27,5 com 5,5 dá 28, 33. 45,5? 33, 46. 46 metros. Porque aqui é 5,5, né? 5,5, 7,5. Então eu tenho 46 metros para sair do QDG até o ponto B. Aí você faz a mesma coisa para saber do QDG até o ponto C. Do QDG até o ponto D.
olha só, do QDG até o ponto D eu tenho 24 metros do QDG até o canto aqui, e mais 11 metros até aqui. E depois mais 14 metros dentro do eletroduto. Então, no total, eu tenho 25, 49 metros. E aí você vai fazer para os outros também, certo? Isso é importante vocês saberem como calcular essa distância, porque você vai calcular lá na queda de tensão, você precisa as distâncias, tá bom? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Não, Acho que está simples de entender, né? Bom, beleza. Aí, o que são essas máquinas A, B, C, D e E? Tá aqui, ó. Onde? O equipamento A, ele tem 3 motores de 1 CV. A tensão deles é 220 bifásica, 2 fases. O fator de potência é 0,85 e o rendimento é 0,90. E mais um motor de 3 CV, que também é bifásico. Com o fator de potência 0,89 e rendimento 0,92. Com esses dados aqui, ó, você tem que calcular a corrente nominal da máquina A, o IN. No equipamento B, você também consegue calcular o IN. Está aqui os dados. Só que agora ele é trifásico. Oi, Gabriel. Faz cálculo individual ou dá para fazer somatória direto? Não, faz individual para cada motor. Uhum. E aí soma. Aqui você até pode fazer, né? 3 vezes 1 CV, dá 3 CV. Mas esse 3 CV não é o mesmo 3 CV aqui debaixo, né? Ah, sim. Uhum. Entendeu? Eu prefiro fazer sempre assim. Eu faço o cálculo para um motor de 1 CV e aí multiplico por 3. Faço o cálculo para o motor de 3 CV e depois eu somo os resultados. Tá? Mesma coisa para a máquina B, mesma coisa para a máquina C. Cuidado com o equipamento D, porque ele é monofásico. Tá? É só uma fase. Equipamento E, trifásico, está aqui. Ele não tem fator de potência, quer dizer, o fator de potência e o rendimento dele é 1. Tá? Então, ele é um aquecedor, ele tem aquecimento. Então, essa daqui é potência de aquecimento. E a máquina F também tem todos esses motores aqui. Ok? Aí você só vai aplicar e calcular a corrente nominal lá. Essa aí você sabe fazer porque a gente fez alguns exercícios nas listas, tinha um exercício parecido com isso aqui. Só que acho que tinha menos motor, né? Mas é similar. Aí, os condutores a serem utilizados são todos unipolares. Então, eu já estou dizendo que todos os condutores que você vai calcular agora é unipolar. Só que tome cuidado. No caso dos instalados em eletrocalha e em eletrodutos aparentes, possuem isolação em PVC. E eletrodutos subterrâneos têm isolação em EPR. Então, só isso que diferencia, tá? Todos os condutores são unipolares, só que tem alguns que são PVC ou outros EPR. O EPR é só o subterrâneo, só o que for subterrâneo. O restante, que foi na eletrocalha e em eletroduto aparente, é PVC. E qual que é o valor da queda de tensão que você vai utilizar nos cálculos? 2%. Tá? Então, você vai usar uma queda de 2% para determinar o condutor lá pela queda de tensão. Até aí, beleza? Beleza, professor. beleza. Ok. E qual que é o resultado final desse teu cálculo? É isso aqui, ó. Você vai preencher essa tabela. Nessa tabela, ó, determina o dimensionamento dos disjuntores, condutores, eletrocalhas, dutos nessa instalação. Então, disjuntores e condutores. Você vai preencher essa tabela. Ó. Você tem os ramais. Ramal A, B, C, D e F. Quem que são esses ramais? Isso aqui, ó. Do quadro QDG até o A é o ramal A. Do QDG até o B é o ramal B. Tudo isso aqui é o ramal, tá, pessoal? Desde o QDG até o B. Não é só esse pedacinho aqui da eletrocalha até o B. Tá? O ramal C é do QDG até o C. O D, do QDG até o D. O F, do QDG até o F. Tá ok? Beleza. Aí você vem aqui, você calcula os ramais A, B, C, D e F. Você vai calcular teu IN para cada uma daqueles equipamentos, que seria o A, o B, o C, o D e o F. Preenche aqui. Com base no IN, você calcula o disjuntor. Então, você tem lá como calcular o disjuntor que você já fez cálculos anteriores. Tá? Não esqueça de usar a nossa tabelinha que eu corrigi. O Delonir chegou atrasado, assista depois
ao início dessa videoaula, que eu fiz uma correção numa tabela que não tinha o disjuntor de 350. Eu esqueci de colocar lá. E na prática tem o 350. Tá? Então, só isso que muda. Bom, aí o teu disjuntor, que você vai utilizar aqui. E agora vem os métodos. Você tem dois métodos para calcular o condutor fase. Lembrando, esses métodos que a gente tem, o método da corrente e o método da tensão, é para calcular disjuntor, condutor fase. Tá? Então, você vai calcular aqui pelo método da corrente, vai preencher essa coluna, certo? Aqui você coloca o valor que der. Tipo, se der pelo método da corrente lá, um condutor 12,2 milímetros, coloca aqui 12,2. Não vai colocar o condutor 16. Tá? Aqui você coloca o valor que der no cálculo. Nós estávamos acostumados a colocar já. Oi? Esse é o S que a gente calcula? Não. Esse é o S. Não, S aqui, ó. Esse aqui é pela tabela, pela corrente. Ah, não. Desculpa, pessoal. Desculpa. O S aqui. O S você vai colocar aqui o valor que você encontrou lá. Tipo, 12,4. Você vai preencher esse valor aqui. Nessa coluna aqui, você vai preencher o que você achar lá na tabela da NBR 5410. Que daí sim seria o 16. Se desse lá mais ou menos seria o 16, né? Beleza. Entre esses dois aqui, você vai preencher nessa coluna aqui, ó, o que der maior. Porque é o que você vai utilizar. Aqui, ó, onde ele está achurado mais cinza, né? É os condutores que realmente você vai usar no teu circuito. Então, você vai calcular um pelo método da corrente, vai calcular o outro pela queda de tensão. O que der maior entre eles é o que você vai utilizar. Entenderam? Tá. Aí o que você vai fazer? Então, voltando. Esse método da corrente, eu vou achar ele na tabela pelo IN. Isso. Pelo valor de IN. Na verdade, não, pelo disjuntor. Ah, tá. Pela corrente do disjuntor. Entendi. Tá? Agora eu entendi. Tá. Aqui, ó, tem uma videoaula só sobre essa coluna aqui. E tem a outra videoaula só sobre essa daqui. Então, na verdade, assim, essa coluna, 2 aulas atrás é essa coluna. A aula passada é essa coluna aqui. Tá? Para terminar essas colunas aqui. Essa coluna da fase, você vai achar o condutor maior entre esse e esse. Tá? O condutor que der maior entre esse, você vai preencher essa coluna aqui escrito fase. Ok. A partir do momento que você definiu a fase, você tem lá na norminha, lá nas tabelinhas, como que você determina o neutro e como você determina a proteção. Tá? A partir de uma certa bitola da fase, uma certa seção da fase, o neutro começa a diminuir. Então você tem que olhar na tabelinha qual que é o neutro que você vai utilizar. Mesma coisa acontece com a proteção. Ok? Esse último exercício que eu passei para vocês hoje. Desculpe ter passado hoje, pessoal. Eu acabei apurando aqui no escritório e não deu tempo de passar antes, tá? Mas é um exercício bem simplesinho para vocês fazerem. É só trabalhoso, mas é simplesinho. Façam ele antes de vocês fazerem essa tabela aqui, tá? Porque lá você aprende bastante como é que se faz isso daqui, ó. Beleza. A partir de agora, o que você vai fazer? Você vai calcular os dutos. Você já calculou toda essa tabela aqui, ó. Agora você vai calcular os dutos. Tanto a eletrocalha como os eletrodutos. Tanto faz começar por aqui como começar por aqui, tá? Por exemplo, a eletrocalha 1, tá? Você vai vir aqui, ó. Repare que nessa eletrocalha 1, quantos circuitos está passando dentro dela? Respondem. Quantos circuitos passam dentro da eletrocalha 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, não é só 2? Só 2. Por quê? Quem que está alimentando? O ramal C e o ramal B? Isso. Não. É. Porque para sair do QDG e chegar no B e no C, eu tenho que passar por dentro dessa eletrocalha. Para chegar no A, eu não passo pela eletrocalha, eu venho subterrâneo, eu venho direto.
Tá? E quantos circuitos estão passando dentro da eletrocalha 2? 3 aí. Nesse caso é 3. É, Bom, você vai pai, né? dimensionar. É o D, o E e o F, né? Uhum. Tá. Para calcular a eletrocalha 2, por exemplo, vamos pegar o exemplo da eletrocalha 2. Dentro dela passam 3 circuitos. É em cima desses 3 circuitos, o circuito do ramal BD, do E e do F, que você vai calcular a dimensão dela. Aí você pode ter uma dúvida o seguinte, tá, professor, mas até aqui, ó, nesse pontinho que ele deriva para o D, eu tenho 3 circuitos. Só que daqui, ó, daqui até aqui, ó, até o E, eu só tenho 2 circuitos. E do E até o F, eu só tenho um circuito. Aí eu dimensiono a eletrocalha em trechos ou eu dimensiono ela total? Aí eu vou dizer para você o seguinte, na prática a gente dimensiona por trecho. Uhum. Quando é muito grande o trecho. Porque senão você gasta muita eletrocalha. Por exemplo, você pode, vamos imaginar que você começa uma aqui, ó, 300 por 6, por 300 por 10. Pô, uma eletrocalha grande. Você não vai sair com 300 por 10 e chegar até o final 300 por 10, porque quando você sai com bastante circuito. Mas à medida que você vai andando, você vai perdendo circuito. Um circuito vai para uma máquina, outro vai para outra, para outra. E conforme vai diminuindo, você também vai diminuindo a eletrocalha. Então, daqui por cá, você já usaria uma eletrocalha 20 por 5. Daqui para cá, você já usaria uma 5 por 5. É mais econômico. Mas isso não vai ser necessário nesse projeto. Nesse projeto, você vai calcular em cima a eletrocalha em cima de 3 circuitos. Você vai usar uma eletrocalha única, saindo do quadro até o final. Entenderam? Sim, Beleza. Então, aí você vem e completa essa tabela. Qual que é a altura e qual a largura da eletrocalha. E depois, nessa tabela, você vai determinar qual que é o diâmetro do eletroduto em milímetros dos ramais. Tá? Por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, que eu chamei de ramal B, na verdade, o ramal B, como eu falei, vai do QDG até o ponto B. Mas esse pedacinho aqui, ó, da eletrocalha até aqui, ó, eu batizei ali de ramal B, é um eletroduto aparente. Qual eletroduto que eu vou utilizar para alojar esse circuito? Só lembrando que nesse circuito aqui, eu já fiz o cálculo, tá aqui, ó, e eu sei que eu tenho esses condutores aqui, ó, tá? Com esses condutores aqui que eu vou dimensionar o eletroduto do ramal B. Pro ramal D, mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, ramal D, vou pegar esses condutores que vão aparecer aqui e vou calcular o eletroduto do ramal D. E assim por diante. Chegou no F, acabou o problema. Entenderam o que é, pessoal? 6 meses, sim. a gente não tinha uma conexão. Tá. Esse vai ser um trabalhinho, pessoal. Tá? Não vai valer muita nota, mas vai incorporar na nota na média desse bimestre. Provavelmente em cima de um ponto, mas um ponto é sempre bem-vindo, né? Vocês vão me entregar esse trabalhinho na semana que vem. Ok? Só não deixe para a última hora, se possível já comece a fazer ele, porque eu tenho mais um trabalhinho para vocês. Tá? Que eu vou passar ainda hoje. Que vocês vão falar sobre conservação de energia. O que seria conservação de energia? Como que você economiza energia na residência, na indústria? Quais são os métodos? E também sobre geração de energia fotovoltaica ou geração solar em residências. Tá? Então vai ser um trabalhinho que vocês... Não é um trabalhinho muito curto, claro que dá para fazer numa tarde, né? Mas assim, vocês vão ter que desperdiçar uma tarde para fazer esse trabalhinho, né? E eu sei que vocês têm outras coisas para fazer também, né? Outras provas. Então, vai ter 2 trabalhinhos agora para vocês entregarem. O trabalhinho que é das energias, da conservação de energia, ele vai ficar para outra semana, que é o dia da prova. Tá? Só que como você tem que estudar para a prova ainda, né? É claro que se você deixar para cima da hora, vai te atrapalhar. Então, o ideal era você já ir fazendo, terminar esse trabalhinho, que é para semana que vem, e já começar o outro. Tá? Conciliar com os outros trabalhos que vocês devem ter de outras disciplinas também.
Beleza? Tá. E esse daí, professor, só a tabela, né, para entregar. Só precisa tabela, não precisa nada dessas folhas anteriores, tá? Então, Você só vai colocar teu nome aqui embaixo e a tabela. Eu vou vou- mandar essa tabela aqui em Word, Ah, que ótimo. daí é mais fácil, porque se você colocar caneta ou lápis, às vezes fica ruim para mim ler, e aí você vai ter que escanear também ou tirar foto. E daí no Word você só salva e em PDF me manda. Uhum. Beleza. Tá? Eu já vou postar isso aqui no nosso grupo também no Class. E tanto o Word como o PDF. Tá? E quem não está na aula, que vai assistir a aula daqui a pouco, já sabe por que está recebendo os arquivos lá no WhatsApp e também no Classroom. Tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Até achei que nós ia terminar mais antes dessa aula. Na verdade, já é 10h05. Foi mais do que eu imaginava. Tentem já iniciar esse trabalhinho, começar a calcular as correntes, pelo menos as correntes nominais, né? Confiram. Uma coisa que você não pode errar, pessoal, corrente nominal, tá? Essa coluna aqui do iene, se você errar, você erra todo o resto do trabalho. E na prova é a mesma coisa. Errou iene, automaticamente você perdeu a tua prova. Então, tente calcular, faça o primeiro cálculo, faça o segundo, se for necessário, faça o terceiro cálculo, tá? Para ver se você calculou o iene da maneira correta. Entenderam? Sim, professor.